Magno, CS, boa noite. Pessoal, boa noite, quem está chegando aí. Tá? Só estou esperando a doutora Jennifer entrar para a gente iniciar a nossa live. Cecília, amanhã você tem uma manometria 8 horas em ponto, tá? Um paciente que precisa viajar logo depois, tá bom? Luiz, como é que tá? Agora acho que deu certo, ó. Agora deu. Muito bem, É, Jennifer. é porque eu estava começando um vídeo sozinha, pelo que eu estava percebendo lá, e agora acho que deu certo. Ah, tá ótimo, Jennifer. Obrigado, seja bem-vinda. Falta só um minutinho para a gente iniciar a nossa live. Tranquilo. Tá entrando o pessoal aí, já tem Valéria, olha, tem gente lá de Salvador vendo a gente, viu? Como Sim. é que tá aí, Valéria? Tudo bem? Tinha um Valéria, pessoal entrando, Érica. inclusive, eu tinha aberto um vídeo, o pessoal estava entrando na outra. Aí depois que eu vi que tava em outra live, tava abrindo um vídeo sozinha, né? É. Agora deu certo. Aí você conseguiu entrar, né? Não, da Gastrovida, Aí né? eu, consegui. Muito bem. Grace, tem uma turma boa aí. Turma de São Paulo, Salvador, olha para você ver. Hein? Muito bem. Geraldo, muito bem. Mais um minutinho a gente começa, tá, Jennifer? Ok, ok, tá. Renata, muito bem. Dá só 21 que aí nós iniciamos. Doutora Michelle Micheline. falou. Pessoal, então vamos iniciar nossa live, tá? Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado, doutora Jennifer. Essa live tem o propósito da gente, vamos dizer assim, não é comemorar, mas conscientizar a população em geral sobre o dia 28 de julho, considerado o Dia Mundial da Luta contra as Hepatites Virais. Esse dia foi determinado pela Organização Mundial de Saúde, sendo estipulado o dia 28 de julho, considerado também o julho amarelo, tá? Da luta contra as hepatites virais. Então, hoje, nós temos como convidada, né, especial nessa live a doutora Jennifer, que ela é formada pelo Unimontes de Montes Claros, Universidade Estadual de Montes Claros, fez residência médica em gastroenterologia e patologia no Hospital Felício Roxo, em Belo Horizonte, e hoje ela trabalha em Montes Claros, na clínica Gastrovida, e também é membro do grupo de fígado, de transplante de fígado da Santa Casa de Montes Claros. Então, é uma pessoa que trabalha conosco já há alguns anos, muito competente, e nós temos o prazer de trazer ela aqui para falar um pouco sobre as hepatites virais, tá? Por que esse tema é tão importante, né?
Porque as hepatites virais atingem 325 milhões de pessoas ao ano no mundo inteiro. Dessas 325 milhões, ela causa 1 milhão, quase 1,5 milhão de mortes por ano. Então, quase 1,5 milhão de mortes por ano no mundo, tá? Já é considerada a segunda causa de mortes por infecções, por causa infecciosa, depois da tuberculose. Então, a primeira continua sendo a tuberculose e a segunda causa são as hepatites, tá? Para vocês terem uma ideia, é 9 vezes mais comum do que o HIV, né? E é importante esse bate-papo, né, como especialista que conhece hepatite e trata hepatite, porque as hepatites elas são evitáveis, né? Você consegue dar o diagnóstico, você consegue tratar na grande maioria dos casos e consegue, com uma boa conscientização, você consegue evitá-las também. Então, a Organização de Saúde Mundial de Saúde estipulou esse dia de conscientização das hepatites virais para que você possa conhecer as hepatites, evitar a infecção pelas hepatites, porque você conhecendo uma infecção, a forma de transmissão e tudo mais, fica mais fácil a gente evitar, testar, né, fazer os exames, aquelas pessoas que têm indicação de fazer os exames e fazer os testes da hepatite, é importante ter essa consciência, vacinar aquelas pessoas que têm indicação da vacina e que não foram vacinadas e tratar os casos diagnosticados, tá? Então, nós temos a honra aí de ter a doutora Jennifer. E aí, Jennifer, eu queria começar, e é claro, gente, as pessoas que estão nos assistindo podem fazer suas perguntas e tudo, a gente vai falar um pouco sobre cada uma das hepatites e no final da live a gente vai esclarecer algumas dúvidas que porventura vocês possam ter, tá bom? Então, Jennifer, boa noite, muito obrigado pela presença, tá? Boa noite, Carlos. É um prazer, né? Eu estou vendo que já tem alguns colegas ali, tem alguns amigos que entraram aí na live. Acho que a gente pode bater um papo, assim, esclarecer algumas coisas, né? Sobre as hepatites. Vamos tentar falar de uma maneira mais clara, né? Um pouco mais simples, mas eu acho que dá para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto tão importante, né? E reforçar aí a importância do Julho Amarelo, né? Amanhã vai o Dia Mundial das Hepatites Virais e é um assunto importante que às vezes não é tão lembrado e a gente tem muito paciente subdiagnosticado, né? Muito paciente sem diagnóstico por aí, sem fazer nenhum tratamento. Uma doença que pode ser erradicada totalmente, né? Então, pois é, muito importante. E nessa época de pandemia, está tudo muito assim, todo mundo preocupado com Covid, mas como a gente está vendo, as hepatites têm matado no mundo muito mais gente do que o próprio Covid, né? Então, vale a pena essa orientação. Ô, Jennifer, então, para a gente começar, eu não sei se o seu áudio está com um pouquinho de ruído. Um pouquinho de ruído? Vou tentar consertar aqui. Melhorou aí, Carlos? Está um pouco melhor? Ainda está dando ruído? Não, ainda mantém ruído. Aí, agora melhorou. Melhorou mais? Não, voltou o ruído. Melhorou e voltou. Eu estou com fone aqui, não sei se... Mas está com muito ruído? Está cheirando muito? Não, tá ok. Dá para... Tá com um pouquinho de ruído, mas dá para a gente conversar. Vamos lá? Ô, Jennifer, então, para a gente esclarecer um pouco, o que são hepatites, né? A gente sabe que tem as hepatites virais, tem outros tipos de hepatite também. Fala um pouco sobre as hepatites. Pois é, Carlos, a gente, na verdade, o que é uma hepatite, né? Uma hepatite é uma inflamação do fígado, né? Das células do fígado. A gente tem células no fígado que se chamam hepatócitos. Quando você tem uma inflamação desses hepatócitos, vai gerar uma hepatite. Amanhã é o dia das hepatites virais, mundial das hepatites virais, mas a gente tem hepatite por medicamento, muito comum, inclusive na prática, fazer hepatite medicamentosa. A gente tem vários medicamentos que são muito prejudiciais para o fígado. A gente tem hoje muito comum também a esteatohepatite, que é hepatite causada em cima daquele fígado gorduroso, que é hoje uma coisa extremamente comum. Tem colegas endócrinos aí que entraram na live que sabem que hoje é uma epidemia, né, do fígado gorduroso, do paciente obeso, com sobrepeso, diabético. E o que a gente pega muito no consultório, paciente com inflamação em cima disso, né?
E as hepatites virais, que em muitos casos também subdiagnosticados, né? Acaba que eu tenho uma população um pouco mais viciada, né? Que muitos me procuram por trabalhar com patologia. E eu atuo também no transplante de fígado, então a gente trabalha com hepatite C, hepatite B, a gente não pega tanto hepatite A por ser uma hepatite mais aguda, né? Mas aí hepatite é uma inflamação do fígado. Inclusive, para esclarecer, você pode ter dengue e ter hepatite. Você pode ter qualquer doença viral e ter hepatite, né? Já chegou paciente no consultório preocupado porque fez uma inflamação no fígado grande, com as enzimas do fígado muito alteradas, e ele tinha tido um quadro de dengue, né? Muito bem. Então não é só hepatite, outras doenças, não é só hepatite A, hepatite B, hepatite C, hepatite D, aqui pouco frequente é hepatite E, né? Mas, assim, outras doenças podem levar a hepatite, né? O fígado é um órgão muito importante para o corpo humano, né? E ele praticamente recebe quase tudo, assim, substâncias que a gente come ou ingere, ele recebe isso, né? E as infecções podem lesar, né, o fígado também, né? Exatamente. Então, se você tem uma inflamação no fígado, você não vai metabolizar direito. Você não vai tirar as toxinas do seu organismo. Isso vai levar a uma série de consequências que a gente que trabalha no dia a dia, né, trabalha no hospital também, o paciente fica confuso, o paciente perde o apetite, o paciente faz uma série de sintomas desse mau funcionamento do fígado, sangramentos, distúrbio de coagulação, né? Então, a hepatite é séria e ela deve ser tratada, né? Vamos lembrar aí que quando o quadro se torna crônico, né, às vezes o paciente não manifesta aqueles sintomas claros de hepatite que nós vamos conversar um pouco. Por isso que a importância de se pensar nisso, né? Vamos pensar. Vamos pensar que principalmente ali, se você já recebeu uma transfusão de sangue, se você já teve um contato que às vezes é sexual que você ficou na dúvida, se teve contato com pérfuros cortantes, se você recebeu transfusão aí antes da década de 90, quando não tinha uma triagem adequada de banco de sangue, vamos investigar, vamos procurar fazer sorologia para ver se realmente você não tem hepatite viral, né? Então, tem pessoas que podem ter hepatite e não estão sentindo absolutamente nada, né? Exatamente, exatamente. A gente tem hepatite C aí, Carlos, que hoje é uma doença que a gente pode erradicar, que você tem mais de 90% de cura, que muitas pessoas não sabem que tem, porque elas são assintomáticas. Ou quando descobre numa fase muito tardia, já com a cirrose hepática. É quando o fígado já está fibrosando, né? Eu falo quando o fígado já está tendo uma cicatrização, está tendo perda de função. Então, é importante a gente prevenir, tentar descobrir antes de chegar nesse ponto, né? Porque depois que chega num ponto desse, às vezes é difícil fugir de um transplante de fígado, né, Jenny? Só para você ter uma ideia, de 99 para agora, 2018, né, dados do Ministério da Saúde, foram 300 mil casos de hepatite C diagnosticados no Brasil, né? Então, assim, a gente tem uma somatória de casos na região sudeste, centro-oeste de hepatite C, hepatite A mais na região nordeste, norte, hepatite B também aqui na região sul, sudeste, a gente tem uma concentração grande desses casos. E, assim, doenças que a gente pode evitar e doenças que, hoje, hepatite C, tratar. Hepatite B, a gente pode controlar e prevenir que o paciente desenvolva complicações decorrentes da doença, né? Certo. Muito bem, Jennifer. Para você ver a amplitude, né, que são as hepatites, né? E essa orientação é muito importante. Daí a preocupação da Organização Mundial de Saúde e do próprio Ministério de Saúde aqui no Brasil. Ô, Jennifer, vamos falar assim, das hepatites virais, porque amanhã é o Dia Mundial, né, da conscientização das hepatites virais. Como a doutora Jennifer falou, como você falou, tem muitos outros tipos de hepatite, drogas, né, bebida alcoólica, a própria gordura, né, esteatose. Eu acho que depois a gente precisa fazer uma live, sabe, Jennifer? Sim. Sobre conversar um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre esse trazer um colega endócrino, né? Isso, seria interessante. Falar sobre esse fígado gorduroso, que é igual você falou, parece que praticamente virou uma epidemia, né? Quase todo mundo tem esteatose e pode evoluir com uma certa gravidade, né? Com uma certa gravidade. Sim. Mas hoje vamos nos ater aqui, isso aí com certeza vai ser o tema talvez da próxima live nossa, mas vamos nos ater aqui sobre as hepatites virais. Fala a hepatite A. Qual que é a causa da hepatite A, Jennifer?
A hepatite A é, na verdade, tem uma prevalência altíssima no Brasil, por ser um país subdesenvolvido, né? Está relacionada com condições sanitárias, porque a transmissão dela é fecal-oral. O que quer dizer isso? Se transmite por alimentos e água contaminada. Então, a gente tem uma alta prevalência. Eu brinco que no consultório, quase todos os pacientes que chegam para mim têm já sorologia positiva para hepatite A. Ou seja, já teve um contato com hepatite A na infância, na adolescência, e já tem imunidade, na verdade, né? É uma doença que pega muito na infância. Ela não vai cronificar. A hepatite A não é uma hepatite que cronifica, o que quer dizer? Ela é mais uma hepatite aguda, né? Então você pega ela, você geralmente, adquire... a maioria das vezes na infância, adolescência, que você pega hepatite E A. ela desaparece. Desaparece. Você adquire imunidade. Raramente o paciente pode evoluir para uma forma grave, de que a gente chama de hepatite fulminante, mas a maioria das vezes é um quadro autolimitado e benigno. Autolimitado e benigno. Então, assim... E hoje, inclusive, a gente tem a vacina, né, Carlos? A vacina para hepatite A. Tem a vacina para hepatite A. Tem a vacina para hepatite A, que pode fazer aí aos 15 meses de idade. Está disponível, inclusive, já na rede pública. E o adulto que não tem imunidade, que tem um fator de risco, né? Igual mesmo aquele paciente que vai ser imunossuprimido, aquele paciente que é idoso, que convive em locais que tem muitos contatos, é interessante fazer a vacinação se você já não tiver adquirido a imunidade, né? Para hepatite A. Entendi. Mas hepatite A é muito prevalente também, viu, Carlos? E grande parte dessas pessoas que adquirem, geralmente crianças, né, que adquirem a hepatite A, passa despercebida. Às vezes não tem nem sintoma nenhum, né? Não, nem sintoma nenhum. Eu vim com o paciente, mas você teve hepatite A? Tive. Eu nem ficou sabendo que teve hepatite A, né? Pode ser um quadro gripal, na verdade, ou uma gastroenterite. Às vezes a pessoa nem fica ictérica, né, com aquele amarelão nos olhos, e na verdade nem ficou sabendo que teve hepatite A. Quando você faz uma investigação desse paciente, pede uma sorologia, ele já tem imunidade já. Né? Certo. E um tratamento específico para hepatite A tem, doutora Jennifer? Tratamento suportivo, viu, Carlos? Na verdade, a gente fala o tratamento clínico, né? Aquele paciente que evoluir com um quadro mais grave, ele vai ser hospitalizado, e você vai fazer um tratamento clínico, hidratação desse paciente, até ele ter a fase de recuperação da hepatite, né? É claro que aquele paciente que evolui com um quadro mais grave, ele vai ter uma atenção maior, né? Mas é um tratamento, na verdade, suportivo, tratamento clínico, né? Mas na maioria, a gente fica tranquilo porque na maioria das vezes é uma doença leve, né? Não precisa. A hepatite A é um quadro agudo, né? Na maioria das vezes não vai precisar. E hoje com a vacina a gente consegue prevenir nas crianças aí de evoluir, né? Com esse quadro mais grave, em Nem alguns vão casos, ter hepatite, né? Que bom, bom saber que a hepatite é uma hepatite mais tranquila e eu acho que a maioria de nós já tivemos quando criança, né? Já tivemos, Muito bem, Jennifer. E vamos falar um pouco agora da hepatite B, que parece que é uma hepatite um pouco mais complexa e tudo. Quais são as causas da hepatite B? Pois é, hepatite B, aí sim, a gente tem um quadro mais complexo um pouco, também com alta prevalência, né? Quer dizer que a gente está aí com hepatite B. Infelizmente, a gente ainda não tem um tratamento curativo. O que a gente tem para hepatite B hoje em dia é um tratamento de controle da doença e alguns pacientes conseguem ficar, que a gente chama em remissão, quer dizer que esse paciente, ele fica assintomático, ele fica sem a carga viral do vírus alta, então ele não transmite e ele fica controlado, em controle da doença. Como é que você pega hepatite B? Hepatite B, a forma principal é via parenteral e sexual. Qual é parenteral? Transfusão de sangue, procedimentos cirúrgicos. Aí eu volto a falar também dos bancos de sangue aí antes da década de 90, né? Que não tinha essa triagem tão adequada. Objetos pérfuro-cortantes, alicate de unha, lâmina de barbear, escova de dente, pode ser também fazer a transmissão da hepatite B. E piercing, tatuagem, consultório odontológico que não tenha as medidas de biossegurança adequadas. E, inclusive, até no nosso dia a dia aí, endoscopia, né, Cássio? Se não tiver também as medidas de biossegurança de maneira adequada, né, claro, né?
E a sexual. Então, a sexual, a hepatite B também tem uma transmissão sexual importante também, por isso também a questão da prevenção, o uso do preservativo muito importante. E assim, lá, um colega mandou ali, o Geraldo, os acidentes de trabalho, né? Também é importante. Nós, profissionais de saúde, estamos bem expostos mesmo aos acidentes de trabalho também, né? Então, bem, então a hepatite B tem várias formas, né? Pelo que você falou de pegar, né? Inclusive sexual, né? Então, o uso de preservativo é importante, né? Nesse caso. E é igual você falou, né? O que a gente tem que ter é muita atenção aos lugares que a gente frequenta, né? Por exemplo, manicure, pedicure, você ter os materiais próprios. E em clínicas... em clínicas odontológicas, médicas, igual você falou, clínicas de endoscopia, que realmente tem referência, que tenha todo o processo de desinfecção, né? Isso parece importante disso tudo que você falou, né? E a hepatite B, ela pode passar da mãe para o filho? Como é que é? Por exemplo, pode passar quem está grávida tem hepatite B. Bem lembrado, viu, Carlos? Outro meio de transmissão é a vertical, que a gente fala, né? Quando passa da gestante, né, para o bebê. Um meio também muito importante. E aqui a gente não tem um problema grave. Essa gestante que não fez o acompanhamento, que não sabe que tem hepatite B, que não está sendo acompanhada por um ginecologista de maneira correta, para poder você fazer a vacina e a imunoglobulina contra a hepatite B ao nascimento do bebê, a chance de cronificação, ou seja, a chance desse bebê cronificar e ter hepatite B crônica é altíssima. É altíssima. Eu falo assim, a hepatite B, ela cronifica, ou seja, ela passa da fase aguda para a crônica em 5 a 10% dos casos, tá? Mas no caso dos extremos de idade, né, igual mesmo, abaixo de 1 ano de idade, a cronificação ela é muito alta, muito alta. Então, por isso a importância da prevenção e de você fazer um tratamento correto e de você ter um acompanhamento ginecológico, tá acompanhando, né, com o seu gastro aí, com o seu patologista, para poder não acontecer isso, né? Você não ter a transmissão vertical, né? E para evitar isso, por exemplo, na gestante tomar vacina, porque a hepatite B tem vacina para ela? A hepatite B tem vacina para ela, a hepatite B tem a vacina, hoje já está bem estabelecido também, a gente tem a vacina na rede pública, a criança já ao nascer já toma, você toma hoje 4 doses na infância, e o adulto também pode tomar, aquele adulto que não vacinou, fazer as 3 doses da vacina, né? Da vacina contra a hepatite B. E você vai conferir a sua imunidade pela presença de uma sorologia que a gente chama de anti-HBs. O paciente que tem esse anti-HBs positivo, quer dizer que esse paciente está imune à hepatite B. Tá? Nós, profissionais de saúde, inclusive, temos que sempre fazer essa sorologia para ter certeza que nós somos imunes, né? Algumas pessoas têm um pouquinho mais de dificuldade de imunizar, mesmo tomando as 3 doses, e às vezes precisam tomar mais de uma dose, uma quarta dose para ter a imunização. Mas a gente tem ela disponível na rede pública, caso a hepatite B. Então, para hepatite A, para hepatite B, tem vacinação, né? Ou seja, o importante aí é prevenir mesmo, né? Nós, profissionais de saúde, nós precisamos tomar a vacina para hepatite B. Isso realmente já é sabido. Quais seriam as outras áreas que seria importante, as outras profissões que seria importante imunizar, né? Tomar a vacina contra a hepatite B? Na verdade, todo profissional que possa ter contato com objetos perfuro-cortantes, moradores de asilo, moradores onde você tem aglomerados, você vai ter uma exposição maior, é interessante o uso da vacina. Aquele paciente também que vai ser submetido a uma imunossupressão, por exemplo, no nosso caso aí tem doença inflamatória, que a gente usa muito imunossupressão, doença inflamatória intestinal. Esse paciente tem que ser vacinado previamente. O paciente que vai ser submetido a um transplante de fígado, por exemplo, ele tem que ser vacinado previamente. Então a gente sempre deixa a receitinha lá para o paciente para vacinar, né? O paciente tem que vacinar. Esses casos são importantes. Na verdade, a vacina para hepatite B, Carlos, eu falo que é importante para todo mundo, viu? Seria todo mundo, né? Todo mundo, tem que ser vacina universal. Vacina universal. Porque como o contato...
você pode ter com a manicure, foi fazer uma unha e pegar hepatite B, então assim... E a questão do contato sexual também, né? Então também, é o que você fala, é importante todo mundo. Agora, por falar em contato sexual, a relação homossexual, você acha que aumenta essa incidência entre os homens homossexuais? Eles precisam ter mais contato? Mais cuidado, quer dizer? Na verdade, Carlos, é a relação sexual desprotegida, né? Desprotegida. É isso que aumenta mais o contágio. E se você tiver uma co-infecção, por exemplo, o paciente já é portador de um HIV, por exemplo, você aumenta mais as chances de contágio. Se o paciente tem uma hepatite C mais HIV, você aumenta a chance de contágio desse paciente. Na verdade, é a relação sexual desprotegida, independente de relação homoafetiva ou não. Tá? Então é importante isso aí, né? Fazer se proteger só nas relações sexuais, né? Eu pego muito no consultório, por exemplo, a esposa vai fazer uma doação de sangue, aí o Hemominas manda paciente com anti-HBC positivo, aí manda pra gente. Quando você vai ver, na verdade, eu já peguei casos, a esposa já teve o contato, mas o organismo conseguiu resolver a doença e ela adquiriu a imunidade, mas o marido vai fazer a carga viral do marido, o marido tem hepatite B, sem tratamento. Você está entendendo? Então já aconteceu muito entre casal isso, chegar para mim. Um deles teve o contato e o organismo conseguiu resolver a doença, conseguiu controlar a doença, e o outro está com hepatite ativa. O outro não. Dos adultos, você falou, por exemplo, das crianças abaixo de 1 ano, que principalmente essa transmissão através do parto, né? A maioria das crianças se cronifica, né? Qual é a porcentagem, por exemplo, do adulto? O adulto se contamina, por exemplo, com uma agulha, uma mulher vai na pedicure lá e de repente contamina com hepatite B. Qual é a porcentagem, qual é o risco que ela tem para desenvolver uma cronificação dessa hepatite? Em torno de 10%. Em torno de 10%. O adulto em si, ele tem um risco menor de cronificação, né? Agora, os extremos de idade, abaixo de 1 ano de idade, a chance de cronificação é altíssima. Então, por isso, esse cuidado é importante, né? Tá. Inclusive, o adulto idosos tem uma chance também. menor de cronificação. Idosos também. Idosos aumentam o risco. Aqui eu ainda quero frisar, Carlos, que a hepatite B ainda é importante que o paciente, mesmo sem ter cirrose, ele pode desenvolver um câncer de fígado por causa do vírus da hepatite B. Então, assim, mesmo se você não ter sem cirrose, você pode ter um câncer de fígado, que a gente chama de hepatocarcinoma, sem ter cirrose. Por isso a importância da prevenção e do tratamento para aqueles pacientes que estão com hepatite viral do tipo B, né? Certo. Então, isso é importante, essa informação é muito importante. Quer dizer, o paciente, só o fato de ele ter vírus, ele não precisa ter cirrose, aumenta o risco, então, de ter câncer de fígado, né? Independente, viu, Carlos? Independente. Hepatite B é independente. Então, é o que você falou, o ideal seria toda a população vacinar contra hepatite B, né? Você vai estar... É uma doença a menos para nos preocuparmos, né? Exatamente. E assim, o tratamento da hepatite B? É claro que vocês tratam no hospital, no consultório, mas nós não vamos falar aqui de drogas e tudo, porque né, aqui é mais uma orientação geral. Mas assim, existe medicamento para tratar? Tratando, quais complicações você vai evitar? Fala um pouco para a gente, Jennifer. Existe tratamento. O tratamento, na verdade, ele consegue o controle da doença, né? Ele consegue o controle da doença e você ficar com carga viral indetectável. O que quer dizer isso? Você ficar sem o vírus detectável no sangue, então você diminui a chance de transmissão de um paciente para outro, né? Você diminui a chance de transmissão e você controla a atividade do vírus sobre o fígado, Carlos. Então você impede que isso progrida, que esse fígado vá piorando, que esse fígado vá inflamando cada vez mais, que você desenvolva uma cirrose ao longo dos anos. E você também diminui a transmissão dessa doença para outras pessoas, né? Então, assim, algumas pessoas vão chegar à remissão completa e vão conseguir a gente falar que está curado, né, entre aspas. Porque a hepatite B a gente ainda não tem uma cura completa, mas a gente consegue falar que o paciente está totalmente em controle. Totalmente em controle, né? Mas tem o controle, né? Então, quer dizer, aquele paciente que tem hepatite B,
ele não precisa desesperar, mas ele precisa procurar um médico hepatologista para tratar, né? Para tratar, o mais rápido possível, na verdade, né? Porque aí também ele vai estar protegendo os seus e tudo, evitando ele transmitir o vírus da hepatite, porque, né? ó, mesmo o paciente que eu não inicie tratamento, eu vou estar acompanhando esse paciente de perto para eu saber quando que eu tenho que iniciar o tratamento desse paciente, você está entendendo? Ah, certo. Tem alguns pacientes, a gente tem alguns critérios, eu não vou entrar em detalhe, porque depende do tipo de hepatite B que o paciente tem, aí é uma coisa mais específica, mas assim, a gente vai acompanhar de pertinho. Dependendo da carga viral do paciente, dependendo se está inflamando o fígado, ou seja, está aumentando as enzimas hepáticas, eu vou começar tratamento para esse paciente. Alguns pacientes nem vão precisar, eles vão ficar em acompanhamento, sem remédio, porque a doença está sendo controlada pelo próprio organismo. Mas ele precisa do médico em cima para ver se isso está acontecendo. Então isso é importante, quer dizer, se tem hepatite B, precisa procurar o médico, né? E o especialista, né? Nesse caso. Jennifer, agora vamos falar um pouco sobre hepatite C, né? Que é outra hepatite viral. Nós falamos da hepatite A, a hepatite B, e agora nós gostaríamos que você falasse um pouco sobre hepatite C. Quais são as causas? A causa é a infecção pelo vírus da hepatite B, da hepatite C, mas quais são as formas de transmissão da hepatite C? A transmissão da hepatite C, principalmente a gente fala parenteral. O que quer dizer isso? Sangue é a principal forma de contágio. Aí, volto a falar, aqueles pacientes antes da década de 90, né, 93, que não tinham essa triagem em banco de sangue de maneira tão efetiva, devem ser triados para hepatite C. A principal forma é sangue, contato com objetos também, né, perfurocortantes, contato também, manicure, também, mesma coisa da hepatite B. Aqui a transmissão via sanguínea é mais importante que na hepatite B, tá? A transmissão sexual aqui é menor, mas transmite também. Principalmente aquele paciente que está com a carga viral alta, ou quer dizer isso, o vírus está em alta no organismo, relação sexual desprotegida, ou onde aconteça lacerações, alguma coisa desse tipo, maior a chance de transmissão do vírus, bem maior. E aqui eu relembro, a co-infecção. Se o paciente já é portador de HIV, se o paciente já é portador de outra hepatite, maior a chance de transmissão. Bem maior a chance de transmissão. Então, praticamente é igual à hepatite B, né, o modo de transmissão, mas só que é menos por via sexual, mas mais por via sanguínea, né? E tem aquela questão, exatamente, né? Por exemplo, as pessoas acima de 40 anos devem ser todas testadas, independente de sintomas e tudo, Jennifer? Como é que é isso? Pois é, caso é o ideal, na verdade, a gente fazer essa triagem, é porque, assim, como você não tinha tanto controle sobre essa questão até de biossegurança antes, quando você não tinha tanto controle, né, nas transfusões, procedimento cirúrgico, procedimento odontológico, então o ideal era fazer essa triagem, porque a partir dessa triagem você vai saber se o paciente tem um anti-HCV positivo e poder ter certeza se esse paciente, na verdade, ele teve contato e curou, ou se esse paciente ainda está com vírus ativo. O ideal era fazer a triagem de todo mundo. Triar todo mundo. De todo mundo, né? O Ministério da Saúde preconiza-se unidade para triar todo mundo ou ainda não? Parece que tem Não, na verdade, assim, todo mundo, antes da década de 90, o ideal era triar para esse controle melhor, para a gente saber quem teve contato, poderia ter tido contato. Porque até seringa de vidro era usada antigamente, né, Carlos? Então, isso que eu ia falar, né? Eu estou aí quase 30 anos de formado, Jennifer, e na época que eu formei, às vezes tinha a questão da seringa de vidro, a agulha, às vezes era esterilizada em formol, com álcool, umas coisas assim, entendeu? E reutilizava esse material todo. Praticamente não existia, né, material descartável, né, como nós temos hoje. Esse controle que a gente tem hoje não tem, né? Então, assim, por isso que é importante que todo mundo seja triado dessa maneira, né? Hoje o controle é bem maior, com certeza, mas antigamente não tinha esse controle tão rigoroso, né? E até na transfusão sanguínea também, né? Antigamente não tinha, né? Igual você falou, abaixo de 1990, né? Você não tinha esse controle de triagem em banco de sangue como tem hoje, sabe? Então... Não fazia triagem para hepatite C, né? Não fazia exame para hepatite C, né?
Então você não pegava de forma tão eficiente como a gente pega hoje o portador assintomático. Aquele paciente que tem hepatite C, mas não tem sintomas, que é o que acontece muito na hepatite C, viu, Carlos? Tem paciente que demora aí 15, 20 anos para começar a manifestar alguma coisa de hepatite C. E ele está transmitindo. Olha só. Ele está transmitindo. Então ela pode ser bem silenciosa, né? Pode ser bem silenciosa. E como a hepatite B pode passar de mãe para filho também? Como é que é essa questão? A transmissão, na verdade, vertical, a gente tem relato, mas a transmissão vertical da hepatite B, ela é muito mais importante que da hepatite C. Muito mais importante que da hepatite C. A transmissão aqui, principal, é sangue, né? Contato direto com sangue, e a relação sexual um pouco menos, né? Ô Jenny, que vacina para hepatite C? Tem também, como na hepatite A, na hepatite B? Não tem vacina, Carlos. Não tem? Não tem vacina. Não tem vacina para hepatite C. Mas nós temos hoje medicamentos que trazem mais de 90% de cura para os pacientes. Inclusive, hoje a gente que gosta de mexer com o fígado, né? Sabe que nos próximos anos aí, provavelmente, a gente vai começar uma erradicação da hepatite C. Porque hoje os antivirais são extremamente resolutivos. Então, hoje, na verdade, a importância da pessoa procurar, para testar, para saber se tem, porque a gente consegue cura desse paciente. Pois é. Então, por exemplo, as pessoas precisam procurar, né? Porque se tiver, igual você está falando, mais de 90%, né? É uma chance muito grande de conseguir muito a cura, alta né? de cura. Ficar, muito alta de cura. E praticamente ficar livre, né, da hepatite C. Interessante. Exatamente. Até poucos anos atrás, né, Jennifer, a gente não tinha esses medicamentos modernos, né, com uma eficácia tão grande, né? Não tinha. Na verdade, a gente tinha um controle muito ruim da hepatite C. Os medicamentos tinham efeitos colaterais terríveis para o paciente, muito ruins, e geralmente o paciente não curava, não conseguia entrar em remissão, que a gente fala. Hoje não. Hoje a gente consegue aí quase 100% de cura dos pacientes com hepatite C, a gente tem vários esquemas, mesmo aquele paciente que falhou, a gente tem esquema para essa falha, então o índice de cura hoje é fantástico, na verdade, né? Nossa, assim... Uma doença curável, É uma doença que pode evoluir para a gravidade, né? E que a medicina evoluiu e hoje se consegue praticamente curar, né? E realmente cura. Uma doença virótica. Consegue cura. Hoje consegue cura da hepatite C. Olha só. E curar doença viral não é fácil, né, Jennifer? Não é fácil. Não é fácil. Nós estamos com um exemplo aí, né? Do Covid aí, procurando vacina primeiro, mas cura também. Você vai vir a vacina antes de conseguir um medicamento para curar, né? Então, exatamente. Nós estamos nessa situação. Então, se a gente tem aí disponível agora medicamentos com esse alto índice de cura para hepatite C, é procurar e tratar. Que bom, né? Isso eu acho que é um alento muito grande, né? Só lembrando, a hepatite C tem 80%, às vezes até 90% de chance de cronificação. Então, aí, a cronificação da hepatite C é muito alta. Então, você pode ficar aí assintomático muitos anos e a doença ali, inflamando. Algumas pessoas já descobrem em fase de cirrose avançada, já tem que ir para o transplante de fígado. Então, assim, vamos tentar curar, né, na fase que hoje a medicação está aí disponível, né? Também é uma medicação disponibilizada pelo SUS, então a gente consegue tratar e curar. Pelo SUS. É medicamento de alto custo, né? Medicamento de alto custo, mas que a gente consegue fazendo os relatórios direitinho, pedindo a medicação, o paciente consegue tratar sem nenhum problema. A gente não está tendo dificuldade mais em relação a isso. Agora, realmente, a gente que faz a endoscopia, né, Jennifer, às vezes a gente pega um paciente já com varizes de esôfago, ou seja, complicação de uma cirrose hepática, e depois que você faz a endoscopia, que dá esse diagnóstico, que o paciente vai descobrir que a causa daquelas varizes de esôfago dele é uma cirrose hepática que foi devida à hepatite C. Então, só depois de uma complicação que ele vai descobrir. E aí já é um momento mais complicado, né? Aí, nesse caso, seria o quê? Seria evoluir com transplante? Evoluir com transplante, exatamente. Dependendo do quadro de cirrose, da classificação dessa cirrose, o paciente já tem que ir direto para o transplante. A gente já tem que pensar em transplante para ele.
E na hepatite C, igual na hepatite B, também aumenta o risco de câncer de fígado, Jennifer? Também aumenta o risco de câncer de fígado. A diferença aqui é que geralmente o paciente ele evolui em fases, né? Ele vai para cirrose e depois para o câncer de fígado. Já na hepatite B, o paciente pode, inclusive, ter um câncer de fígado normal, sem cirrose. Ah, isso então, é interessante. Na hepatite C, aqui, geralmente evolui para cirrose, e aí cirrose sim vai ter, depois câncer vai de fígado. ter o câncer isso. de fígado. E na hepatite B é pior ainda, porque às vezes o fígado não está cirrótico, ele já evolui para câncer de fígado, né? Para câncer então, de fígado, então, exatamente. Olha a importância, né, que você está falando para a gente, que é dessa discussão nossa sobre investigar, né, vacinar, né, as pessoas que tiver condições, e não condições, porque a vacina você encontra no posto de saúde, vacinar para essas doenças e fazer os exames, né, porque buscar o diagnóstico precoce, para como você está falando, né, tanto na hepatite C, principalmente, você tem cura, né? Uma dica que eu dou, por exemplo, caso hoje, por exemplo, a doença gordurosa do fígado, às vezes é um paciente magro, que não tem causa, não tem outras etiologias para ter gordura no fígado, e esse paciente tem uma hepatite. E ele está uma hepatite viral. E ele está desenvolvendo a esteatose por causa de uma hepatite viral que não foi diagnosticada. Acontece muito isso também. Olha só, isso então, é muito importante, né? Então, ou seja, o paciente que chega com cirrose, que chega com gordura, um ultrassom com gordura no fígado no seu consultório. Esse paciente, então, você acha necessário investigar, né, para hepatite C ou B? Sempre investigo. Senão o paciente fica achando que ele está comendo muita gordura, muito churrasco e tudo, e fica até se culpando, né, sem ter culpa, né, diretamente nisso, às vezes, né? E às vezes a causa dessa esteatose, desse fígado gorduroso dele pode ser uma hepatite. Muito interessante isso que você falou. Ô, Jennifer, nós estamos aí na época do Covid, né? Infelizmente, uma pandemia que está, né, levando causando uma tristeza muito grande, uma mudança de hábito de vida radical, né? Realmente uma epidemia que nos pegou de surpresa, pegou o mundo todo de surpresa, né? E também é uma doença virótica, né? O coronavírus, o Covid-19, que vem do SARS, né? E eu queria que você falasse o seguinte, teria uma relação, quais seriam as diferenças dos vírus da hepatite para o vírus do coronavírus? Existe alguma relação nisso aí? Parece que alguns casos também de coronavírus, o coronavírus pode levar a uma disfunção hepática, né? Talvez a uma hepatite aguda. O que você fala disso aí, Jennifer? Assim, são vírus, na verdade, não tem uma relação direta, né, do vírus da hepatite B, do vírus da hepatite C, com o vírus do corona. O que acontece? O vírus do corona, como eu falei que existe outros tipos de hepatite, né, você pode ter medicamentosa, você pode ter uma hepatite secundária, na verdade, praticamente vários quadros virais, desde herpes, Epstein-Barr, citomegalovírus. Então, a gente pode ter hepatite por dengue. Então, você pode ter um quadro hepático, uma inflamação no fígado decorrente do corona também. Pode acontecer também. Não que vai ter uma relação direta do corona e hepatite B, por exemplo, tá? Que o coronavírus é um vírus mais respiratório, né? Exatamente. O que acontece é que ele pode inflamar o fígado também, né? Pode ter uma inflamação no fígado também. E pode levar a um quadro hepático, inflamação, aumento de enzimas, igual nas hepatites virais. Muito bem. Ô, Jennifer, agora a gente já está indo para o final. Algumas dúvidas que ocorrem. O beijo é perigoso, né? O beijo na boca é perigoso contrair o vírus da hepatite C, da hepatite B? Não, a gente não tem relatos de contração, de contrair por beijo não, sabe? Beijo assim, não, né? Relatos de contrair por exemplo, escova de dente. Partilhar escova de dente, que eu acho que é uma coisa que é bem difícil de se fazer hoje, né? Mas, assim, relato de pessoas que compartilham escova de dente, você poder contrair, né? Hepatite B, hepatite C. Porque pode machucar a ferida e ter algum sanguinho só ali, né? Só se você tiver realmente um corte na boca, outra pessoa com corte na boca também, aí você vai ter contato, né? Na verdade, né? Se tiver um corte na boca, uma laceração.
e a outra pessoa tem um outro corte na boca também, aí sim, pode acontecer o contato, né? Mas normalmente não é uma via importante de transmissão, né? Não. Muito bem. Agora, em algumas perguntas, às vezes as pessoas gostam, né, ou querem doar sangue, e parece que se você teve hepatite B ou hepatite C, parece que você não pode doar sangue, não é isso? Não, Pela lei isso. vigente, né? E mesmo que você esteja negativo para o vírus, se você tem história, parece que não pode doar sangue, né? Não doa sangue. Uma... Aí a importância para a gente que a gente descobre também muitos pacientes, viu? Na doação de sangue. Você vai fazer a doação, quando ocorre aquela triagem, os pacientes têm a descoberta, não sabia, era portador assintomático, e aí ele é direcionado para a gente, né? Para a gente começar o acompanhamento. Olha para você ver, né? Então, é muito importante, né, isso aí. E tomara que a gente consiga, né, com esse trabalho, realmente, por exemplo, igual você falou, erradicar a hepatite C, né, do Brasil, né? Sim, Seria muito interessante, né? E você me eu acho falou que a gente vai conseguir. Você falou a gente vai um conseguir número... com os novos virais. né? Sim. Porque trata, né? Trata. Então, Trata, curável, né? E quem não tem, eu acho que a conscientização das pessoas também tá melhorando, né? Outra coisa também é aquela questão do... Inclusive, teve uma lei agora aprovada também, né? Para melhorar o saneamento básico, né? Então, Isso. a melhoria do saneamento básico, com certeza, vai melhorar também, diminuir muito as infecções e os casos graves, às vezes até morte por hepatite A também, né? Hepatite A, exatamente. Muito bem. Pessoal, então... Só relembrando, assim, uma coisa importante, Carlos, que a gente não Sim. citou, das manifestações, né? Como é que eu penso sim, se eu manifestar... quadro clínico. Tá certo. O quadro clínico. O paciente quadro pode ser clínico é assintomático. parecido entre elas, né? Na verdade, é praticamente o mesmo entre elas, né? Você tem Então, fala geralmente um pouquinho. quadro inicial aí, um quadro inicial que pode parecer um quadro gripal ou uma gastroenterite, né? A pessoa tem dor no corpo, fadiga intensa, cansaço, perde o paladar da boca, né? Ou então fica com gosto ruim na boca, pode ter uma febrinha baixa. Então, pode parecer, inclusive, um quadro viral, uma gripe, né? O paciente no quadro inicial. Aí, esse paciente pode ou não ter aquela fase ictérica. O que quer dizer isso? Olhos amarelos, pele amarela, que a gente chama de icterícia, né? Onde você vai ter o aumento da bilirrubina. O paciente faz exame, você tem um aumento de bilirrubina, às vezes importante, e você tem um aumento das transaminases. O que é isso? TGO e TGP altos. Às vezes 10 a 100 vezes mais elevado o TGO e TGP. E depois você tem uma fase de convalescência, onde o paciente recupera disso aí e melhora. Mas você pode ficar só naquela fase lá, que você teve aquele quadro gripal, aquele quadro leve, só aquela fraqueza intensa e nem ficar amarelo. Nem ficar amarelo. Algumas pessoas vão desenvolver aquela fase ictérica que a gente fala, fica amarelo. Né? Quando fica amarelo, fica mais fácil você pensar em hepatite, né? Agora, fica mais quem fácil, não fica amarelo, aí às vezes todo mundo pensa que só tem hepatite quando você fica amarelo, né? Não, e realmente, muita gente pensa assim, se ficou amarelo, deve ter hepatite, né? Muito bem, aí muito bem lembrado. O paciente mesmo vai tomar um chazinho de picão lá e ele acha que resolve o problema só com um chazinho de picão. E tem aqueles casos, né, Jennifer, que o paciente chega no consultório com a pele amarela e tudo, e é porque gosta de comer muita cenoura, né? E às vezes com o corpo é diferente. Exatamente. Você pode ter também, ficar com a pele alaranjada, né? Por causa de cenoura, mamão. A gente que com muito mamão, muita cenoura, pode ficar com a pele mais alaranjada, né? Pois é, e às vezes procura a gente achando que é uma hepatite, né? Muito bem. Ô, Jennifer, vamos ver se alguém tem alguma pergunta aqui a respeito, né? Muita gente está participando aí da live, né? Muito obrigado pela presença de todos. Espero, né, realmente, Jennifer, ter uma facilidade de comunicação muito grande, né? E inclusive temos elogios aqui com a forma muito tranquila e muito clara, né, da Jennifer se expressar. Porque não é fácil para nós médicos, às vezes, falar numa live, né, de forma que a população em geral possa entender, né, Jennifer? Fica mais claro, né, um pouquinho.
Só lembrando, Então, gente, a gente tem o vírus D também, tem o vírus E, viu? Só que são vírus pouco comuns aqui. O vírus D, ele precisa do vírus da hepatite B, ele não é um vírus que ele fica sozinho, e ele é mais comum na região norte do país, né? Região amazônica, não é tão comum aqui na região nossa, sudeste, centro-oeste e sul. E tem a hepatite E, que também é transmissão fecal-oral, só que também é pouco comum, sendo que pode dar quadros graves em gestantes, mas também é pouco comum no Brasil, viu? Só para lembrar. você quase que tem um alfabeto inteiro aqui de hepatite A, de hepatites, né? A, B, C, É. D, E, F, né? Quer dizer, nós já chegamos na hepatite F já, né? Mas são muito raras aqui na nossa região, né? Praticamente inexistente, né, Jennifer? Hepatite D Não é. e E, né? D, E F. DIE é praticamente inexistente, viu, Cássio? A gente não tem, não. A gente tem muito pouco. A gente tem um pouquinho mais da hepatite D na região ali, região da Amazônia, região norte do país, e a E é muito rara, viu? Também, só para lembrando que é a transmissão também fecal oral igual a hepatite A, e a D é igual a hepatite B e C, só para a gente lembrar aí pro pessoal, dar uma relembrada. Mas pouco comum, então não precisa preocupar tanto com essas. Muito bem. Então, para a gente terminar a nossa live, o que você resumiria, assim, uma mensagem que você dá para as pessoas que estão nos assistindo, os cuidados, o que elas podem passar para os familiares delas, né, para poder tomar cuidado. Assim, né, para a gente fechar essa live, qual é a Sim. orientação, as orientações principais que você dá para o pessoal que está nos assistindo agora? Carlos, assim, nós estamos numa época aí que a prevenção hoje está na lista ali, no topo, né? Hoje a gente está aí com os cuidados de higiene em alta, cuidados, né? Lavagem de mãos e tudo. Isso vai ser um benefício para a hepatite A imenso, né? Já vai nos ajudar bastante. Eu acho que é importante você manter os cuidados, tenha seus materiais próprios, de uso pessoal, ou num salão, use alicate de unha seu, tenha esse cuidado. Ter cuidado em relação sexual, usar a prevenção, isso é uma coisa muito importante. Isso a gente pode prevenir, né? É uma coisa que tem prevenção. Vacinar, vacina da hepatite A, vacina da hepatite B, está aí disponível. Vacinar é outro fator importante. E pensar que existe hepatite. A gente está com muitos profissionais aí, né? Chegou aquela gordurinha no fígado lá, no seu consultório. Opa, será que esse paciente não tem uma hepatite, é um portador aí assintomático, né? Está manifestando só com esteatose? Pensar, acho que pensar é importante. E hoje vamos pensar assim, gente, a gente tem cura para hepatite C, tem cura para hepatite C, vamos triar nosso paciente, vamos triar aquelas pessoas aí antes da década de 90, triar todo mundo. A gente pode fazer um diagnóstico precoce, evitar de ter uma cirrose, evitar de o paciente ter um câncer de fígado. Prevenção, pensar sempre e tratar quem for necessário tratar, encaminhar sempre para um especialista estar acompanhando, que isso vai ser fundamental. Muito bem, Jennifer. Muito obrigado. Gostaria de lembrar aqui que essa live vai estar disponível no Instagram da Gastrovida, né, que é @gastrovidamoc, tá? Durante um tempo, e depois no nosso Facebook também da Gastrovida. Ô, Jennifer, muito obrigado, tá? Realmente, sua presença é uma satisfação muito grande poder trabalhar com você, né, com profissionais da sua qualidade, e te conheço, né, de alguns anos trabalhando junto. Realmente é uma profissional que tenho muito prazer em trabalhar pela competência, pela amizade. É uma pessoa muito tranquila, atende muito bem seus pacientes e é muito competente, tá? Então, gostaria de agradecer a todos aqui pela presença, né? E esperamos ter contribuído aí para tirar a maioria das dúvidas. Eu acredito, o pessoal não colocou dúvidas aqui, eu acredito, Jennifer, que realmente essa live ela foi muito esclarecedora. Praticamente a gente falou quase tudo, né, que a população geral deve saber sobre as hepatites, tá bom? Muito obrigado, gente. Muito obrigado, doutora Jennifer. E um grande abraço e boa noite a todos. Fiquem com Deus. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado, viu?